Viva Voz, com Vera Magalhães. E aí, Vera, como está? Oi, Sardenberg, boa tarde para você, para Cássia, para quem nos ouve e nos Boa assiste. tarde, Vera. Vera, o assunto é a situação do Carlos Lupe, porque agora já está muito clara a extensão, né, da fraude que houve no INSS e mais que ele, a partir de um determinado momento, ele foi alertado, sabia e não tomou providência. Pois é, esse momento se deu ainda em 2023, Sardenberg, primeiro ano do governo Lula, né? Na sexta-feira, uma reportagem do Jornal Nacional mostrou uma ata do Conselho Nacional de Previdência, na qual uma conselheira cobra, então, portanto, aquela não era a primeira vez que o assunto vinha à baila, essa reunião em junho de 2023, e ela cobra providências a respeito das constantes denúncias de fraude que vinham sendo feitas em benefícios do INSS, em entidades credenciadas para cobrar benefícios de pessoas e que nada tinha sido feito, que nem tinha sido consignado nas atas anteriores de reuniões. E aí o ministro fala, daqui a pouco a gente discute numa outra reunião, e o negócio fica por isso mesmo, pelo menos por um ano. E como é que a gente sabe que nada foi feito por um ano? Porque em entrevistas nesse fim de semana, o próprio ministro Carlos Lupe disse que passou o caso para ser averiguado, segundo ele, quando houve essa denúncia no Conselho, e que em julho de 2024, portanto, um ano e um mês depois, diante da falta de qualquer providência, aí então ele tomou a iniciativa de demitir o diretor de benefícios do INSS, André Fidelis. Então, nessas entrevistas do fim de semana, que foram feitas para melhorar a sua situação política, eu acho que, na verdade, o ministro se complicou bastante, porque as entrevistas são uma sucessão de evidências de que muito pouco foi feito, de que o ministro minimizou o problema, agiu, no mínimo, com falta de capacidade de gestão, e que está ainda hoje, dia de hoje, tentando passar a culpa apenas para as associações, dizendo que foi uma herança do governo Bolsonaro, dizendo que tem safadeza de muita gente, mas que não se pode generalizar, que tem mais de 100, cento e tantas pessoas investigadas nas associações e só 5 servidores, como que para querer livrar a barra do INSS. Até hoje ele faz ainda uma defesa oblíqua ali do presidente do INSS, o Stefanuto, dizer que não tem certeza ainda de por que ele foi demitido, sendo que foi o próprio presidente da República quem ordenou que ele fosse demitido. E aí ele fala em erros e falhas em vez de falar em fraude, em roubo, em desvio de recursos de benefícios de aposentados e pensionistas. Ele fala, olha, se houve algum erro e fraude e falha, claro que essas pessoas têm de ser ressarcidas, etc, etc. Ainda colocando na condicional. Então, as entrevistas achei todas horrorosas. Ele confirmando que foi alertado em 2023, há quase 2 anos, e que precisou passar um ano sem que nada fosse feito. E nesse um ano, os descontos subiram a montantes muito maiores, para que só então um diretor fosse afastado. Ele tenta pôr toda essa culpa no diretor, até um dos jornais que o entrevistaram tentaram ouvir esse diretor, e ele falou, olha, vamos deixar as investigações dizerem o que aconteceu, não quis falar. Então o ministro, com explicações absolutamente insuficientes, demonstrando até um certo pouco caso com uma situação que é bastante grave, que atinge diretamente a vida de pessoas em situação muito vulnerável, que são aposentados e pensionistas. Porque a gente estava comentando agora há pouco aqui com a Gabriela Echenique, ela dizia que dentro do governo tem opiniões, né, de que o governo não pode brigar com o PDT, né, que é o partido do Carlos Lupe. Mas tem um desgaste muito grande junto à população toda, né? Junto à mídia, junto à população,
porque fica claro que o Carlos Lupe sabia da história, mesmo depois que ele demitiu um diretor, não aconteceu nada, né? Ao contrário, em 24 aumentou o número de fraudes, né? Você veja que o PDT é um partido com pouca representação na Câmara, é pequeno. Se um governo é tão fraco ao ponto de não poder demitir um ministro que já tem ali um histórico complicado em governos anteriores do próprio PT, em razão de risco de ter ainda maior fragilidade congressual, é um governo realmente numa situação periclitante esse, né? E colocando de novo interesses partidários acima dos interesses da população, como já aconteceu no caso do Ministério das Comunicações, em que um ministro ficou pendurado lá por mais de 2 anos, que era o Juscelino Filho, que já tinha reiteradas denúncias. O Lula colocou lá um prazo que foi da cabeça dele, ó, quando for denunciado, cai, e foi efetivamente denunciado, ou seja, ficou 2 anos, que já poderia ter um outro ministro agindo em interesse da área e da pasta e não partidário, e o presidente foi tolerante, foi condescendente com uma situação de um ministro enrolado em questão de razões partidárias, e depois ainda levou um toco do União Brasil, que num primeiro momento rejeitou a oferta para esse ministério e para uma pasta, para um determinado deputado. Então, o presidente deveria, se ele quer retomar a sua popularidade e o seu apoio popular, deveria voltar a governar com os olhos postos nos eleitores, na população, nos beneficiários de programas sociais, nos aposentados, nos pensionistas, e não nos caciques que usam os partidos, como a gente vem falando nos últimos dias, como verdadeiras empresas, né? Cartórios. Uhum. Tá certo. Vera Magalhães, obrigado, Vera. Até amanhã. E até logo mais no Ponto Final. Obrigado, Vera. Até lá. Tchau, tchau. Até mais.